Você já percebeu que os Saiyajins atuais parecem alcançar níveis de poder muito mais altos do que os antigos e muito mais rápido? E não, isso não é só roteiro ou forçar a história. Existe uma explicação oficial dentro de Dragon Ball, e ela envolve algo chamado células S. Segundo Akira Toriyama, os Saiyajins possuem um tipo especial de célula no corpo, conhecida como célula S, e essas células são diretamente responsáveis pela capacidade de um Saiyajin se transformar em Super Saiyajin, e também pelo seu potencial de crescimento. Ou seja, quanto mais células S um Saiyajin possui, mais fácil é atingir transformações, e maior é o seu potencial de poder. Mas aqui entra o ponto mais importante de todos. Essas células não são iguais em todos os Saiyajins. E o principal fator que define a quantidade de células S em um indivíduo é o ambiente em que ele vive. Saiyajins que crescem em ambientes extremamente violentos, como o antigo planeta Vegeta, são criados desde pequenos com foco total em combate, destruição e sobrevivência. Eles vivem em constante tensão, agressividade e instinto de guerra. E isso, segundo o próprio Toriyama, reduz drasticamente a quantidade de células S. Agora pensa bem. O povo Saiyajin original era conhecido por ser brutal, impiedoso e completamente focado em conquistar planetas. Eles não tinham uma vida tranquila. Não tinham estabilidade emocional. E muito menos paz. Isso explica por que, naquela época, o Super Saiyajin era apenas uma lenda, algo que quase ninguém conseguia alcançar. Agora compara isso com a nova geração. Personagens como Goku, que apesar de ter nascido Saiyajin, foi criado na Terra em um ambiente completamente diferente. Ele cresceu com valores, com calma, com pessoas ao redor sem aquela pressão constante de guerra. E isso fez com que ele desenvolvesse muito mais células S ao longo da vida. O resultado? Ele se tornou o primeiro em gerações a alcançar o Super Saiyajin. E não para por aí. Quando olhamos para Gohan, isso fica ainda mais evidente. Gohan foi criado totalmente na Terra, em um ambiente ainda mais pacífico, com educação, família e emoções muito mais equilibradas. E por isso o potencial dele sempre foi absurdo. Em vários momentos da história, ele ultrapassa até mesmo o próprio Goku, mesmo sem treinar tanto. Isso não é coincidência. É consequência direta da quantidade de células S que ele possui. Agora vamos dar um passo além e olhar para os Saiyajins do Universo 6. Personagens como Kaba, por exemplo, já nasceram em um universo onde os Saiyajins não são conquistadores brutais. Eles são mais organizados, mais controlados e vivem em uma sociedade muito mais estável. Ou seja, um ambiente naturalmente mais próspero. E segundo a própria lógica apresentada por Toriyama, um ambiente próspero é exatamente o tipo de ambiente ideal para o desenvolvimento de células S. O resultado disso, é claro, esses Saiyajins conseguem atingir o Super Saiyajin com muito mais facilidade, sem precisar de anos de ódio, trauma ou desespero extremo. Algo que no passado era praticamente impossível, se tornou algo comum. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o crescimento dos personagens em Dragon Ball. Porque não se trata apenas de treino, esforço ou talento. Existe um fator biológico por trás de tudo isso, que está diretamente ligado ao emocional e ao ambiente. No fim das contas, Dragon Ball mostra algo muito interessante. Os Saiyajins foram uma raça criada para a guerra. Mas, ironicamente, é em tempos de paz que eles se tornam mais fortes. E talvez seja exatamente por isso que a nova geração está alcançando níveis que os antigos nunca sequer chegaram perto.